A incidência de obesidade no Brasil vem crescendo. Hoje em dia, em torno de 19% da população brasileira está obesa, né? A obesidade significa um IMC maior que 30, um índice de massa corpórea. E em torno de 50% da população brasileira está acima do peso, tem sobrepeso, pelo menos. Então, esses dados são muito significativos, mostram hoje em dia uma crescente absurda da obesidade no Brasil, inclusive a obesidade infantil, que preocupa, né? A partir do ponto que a gente tem mais crianças obesas, isso tende a refletir lá na frente com uma incidência maior de obesidade. O que isso mostra? Mostra que hoje o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias bariátricas, somente atrás dos Estados Unidos. No ano de 2017 foram realizadas em torno de 150 mil cirurgias bariátricas, né? A gente não tem a estatística aqui no Brasil do que é sleeve, o que é bypass. A gente acredita que o bypass ele corresponde a 60% ou talvez até 70% das cirurgias bariátricas no Brasil, em torno de 30% a 40% de sleeve. A América Latina, de modo geral, Brasil, México ainda, o resto da América do Sul, é o único lugar no mundo em que é mais realizado mais bypass do que o sleeve, né? Nos Estados Unidos hoje é realizado muito mais sleeve que bypass. Só para a gente ter dados dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é o país que mais realiza cirurgias bariátricas, em torno de 228 mil cirurgias ao ano, né? Ou seja, quase que o dobro do Brasil. E se a gente for comparar que nos Estados Unidos em 2011 eram realizados 17% de sleeve e 36% de bypass, hoje é realizado nos Estados Unidos 59% de sleeve e 17% de bypass. Então hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Europa também, o sleeve é a cirurgia mais realizada. Na minha opinião, isso às vezes é um erro, porque a partir do ponto que você começa a realizar uma única cirurgia para todo mundo, você começa a ter maus resultados. Na minha opinião, existe sempre uma cirurgia que ela é o ideal para cada paciente. Então, pacientes que são mais comedores de doce, pacientes com IMC maiores, pacientes com diabetes, são pacientes que têm melhor resultado com o bypass. E pacientes que não têm um IMC tão alto, geralmente homens que são mais comedores de volume, vão ter um melhor resultado com o sleeve, tá? Então, o sleeve é uma boa cirurgia, mas não deve ser utilizada de rotina para todo mundo. Você tem que ver o perfil de cada paciente e a partir desse ponto ver qual que é a melhor cirurgia. E isso está refletindo nos Estados Unidos agora. Por quê? A partir do ponto que está se realizando muita sleeve, aumentou-se a incidência de reoperações, de cirurgias revisionais, né? Então, se em 2011 era de 6% a quantidade de cirurgias revisionais, hoje é de 14%. E isso se deve muito ao aumento acentuado das realizações de sleeve, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Cada paciente, conforme o seu perfil, deve se realizar o bypass ou o sleeve, não você fazer a mesma coisa, sempre a mesma cirurgia para todo mundo. Tchau, um abraço.